O perigoso caminho em direção ao despertar parte primeiro por Bernard de Guenter. À medida que as energias cósmicas do nosso planeta se tornam crescentemente mais vertidas, ressaltando a expressão contrastante das frequências da luz e as escuras durante este tempo de transição, muitos de nós, quer estejamos conscientes ou não desta elevação em vibrações contrastantes, experimentamos rupturas e avanços em um ritmo acelerado. Estamos sendo empurrados para despertar, para alinhar com a força divina. Este processo está trazendo tudo que não é da mesma frequência e que o nosso espírito está atualmente tomando conhecimento, fazendo do Vinlaot para ser transmutado. Muitas coisas estão emanando e mudando em níveis multidimensionais que estão fora de nossa consciência consciente. As fortes correntes dessas ondas galácticas estão nos pressionando para percorrer o fluxo da transformação. Qualquer resistência ou necessidade desesperada de controlar esse processo, com base no medo, pode nos levar a ser sugados para a corrente subterrânea e sermos retidos, até que possamos voltar à onda novamente, ou seja, aprender nossas lições e manter o trabalho de limpeza necessário para incorporar as frequências mais elevadas. De uma perspectiva hiperdimensional, as forças ocultas secretas antidivinas operam ultrapassando, tentando bloquear o maior número possível de seres humanos em uma prisão de frequência, que será aumentada com o surgimento da agenda da artificial inteligência transhumanista, que permite ocorrer o arrebatamento da alma com sentido de extasiar iludir repanhar domar, de modo a neutralizar a divina força do despertar e, assim, garantir que eles não percam a sua fonte de alimento. No entanto, este aumento de fricção e sofrimento tem uma função de ensino, como parte da evolução da consciência, e serve como catalisador e oportunidade para a iniciação alquímica interna para as pessoas que têm a capacidade da alma semente para começar verdadeiramente a questionar tudo o que sempre foi acreditado dito ensinado pela cultura oficial. Mais importante ainda, pode ativar o engajamento no autotrabalho sincero e práticas de incorporação, crescimento integração da alma. A escolha de atender o chamado está, como sempre, dentro de cada indivíduo, e também depende do potencial da sua alma, e lições pessoais, pois nem todos estão aqui para despertar neste ciclo atual, e não há julgamento em torno disso, enquanto estamos também no meio de uma divisão de linhas do tempo-realidade. Este é, afinal, o Apocalipse, que significa revelação, não destruição, e oculto, para o assunto, significa escondido, nada inerentemente a fazer com má intenção. O sistema de controle da Matrix hiperdimensional. Qualquer um que esteja familiarizado com meu trabalho sabe que eu escrevo e converso muito sobre o sistema de controle de Matrix hiperdimensional, HMCS, isto é, as forças hostis ocultas, não físicas e seus mecanismos que visam nos manter adormecidos espiritualmente. Para recapitular este fenômeno em poucas palavras, a humanidade não está no topo da cadeia alimentar, e a humanidade não está no controle de suas decisões soberanas em uma escala macro. A ideia de livre-arbítrio é, em muitos aspectos, uma ilusão. A maior parte do que você vê no cenário mundial é manipulada e projetada para criar essa frequência de alimentos de medo e reatividade fomentados pela escassez, para manter a humanidade numa prisão de frequência, governada por forças que operam fora da nossa percepção sensorial. Estas forças funcionam através de nós outros, incluindo a elite controladores em um nível 3A, que eles usam como portais marionetes para executar a sua agenda, e nos distrair projetando as sombras da consciência de separação na muralha do estágio mundial, dividir e conquistar, e cultura oficial. Governo ou qualquer crença na autoridade externa, é também uma criação arcôntica. A base perfeita para manter as pessoas presas em um interminável laço de conflito entre si, garantindo que permaneçamos desprovidos de poder, de modo a produzir todos os lixos que eles precisam para se manter bem alimentados. Existem seres nos reinos espirituais para os quais a ansiedade e o medo que emanam dos seres humanos oferecem bem-vindos alimentos. Quando os seres humanos não têm ansiedade e medo, essas criaturas morrem de fome. As pessoas ainda não suficientemente convencidas dessa afirmação poderiam entender que isso deveria ser comparado significativamente
mas para aqueles que estão familiarizados com este fenômeno, é uma realidade. Se o medo e a ansiedade irradiam das pessoas e elas explodem em pânico, então essas criaturas acolhem com prazer a nutrição disso e se tornam cada vez mais poderosas. Esses seres são hostis à humanidade. Tudo que se alimenta de sentimentos negativos, de ansiedade, medo e superstição, desespero ou dúvida, na realidade são forças hostis em mundos suprassensíveis, lançando ataques cruéis contra seres humanos, enquanto são alimentados. Portanto, é acima de tudo necessário que a pessoa que entra no mundo espiritual comece superando o medo, sentimentos de desamparo, desespero e ansiedade. Mas esses são exatamente os sentimentos que pertencem à cultura contemporânea e ao materialismo, porque distingue as pessoas do mundo espiritual. Isso é especialmente adequado para evocar a desesperança e o medo do desconhecido nas pessoas, chamando assim as acima mencionadas forças hostis contra elas. Rudolf Steiner. Source: German. Rudolf Steiner, Die Erkenntnis der Seele und des Geistes, Berlim, 1907. Mas este é um conceito que é realmente difícil para a maioria das pessoas entender e aceitar o que eles têm a dizer, e é ridicularizado como ficção científica, absurda conspiração ou delírio mental psicológico porque é tão distante das suas crenças condicionadas e visão da vida, uma perspectiva que é inserida em nossas mentes pela mesma força. No entanto, apesar do ceticismo cínico, todas as antigas escolas de mistério, verdadeiros conhecimentos xamânicos e ensinamentos esotéricos, muitos dos quais foram suprimidos ou distorcidos ao longo de milhares de anos por razões óbvias, transmitiram esta verdade para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir, usando sua própria linguagem e simbolismo, seja a lei geral cristianismo esotérico, arqueiros, gnósticos senhores do destino, hermetismo predador fliers, todos os tópicos xamanismo, Castaneda teve o magícia, Gurdjieff, os xaitas, sufismo, os jin, mitologia árabe, vetico, a espiritualidade nativa americana, occult hostile forces, Sri Aurobindo e Temoter. Integral Yoga, Ethic, também se relaciona com o fenômeno OVNI e forças alienígenas que têm seres humanos geneticamente modificados, degradando nossa raça do modelo original, anos atrás. Isto não é um conto de fadas nem superstição. Toda a nossa civilização, moderna, é, em grande parte, um produto desta força. Nossa sociedade é uma construção alienígena que fomos levados a aceitar como decorrente da natureza humana, uma condição que a patologia se tornou normose normalizada. Não espere que este conhecimento e verdade sejam trazidos através do TED, da ópera, da lista de best-seller de Ni, da ciência dominante e muito menos de qualquer político ou guru espiritual de celebridades. E não acredite em mim também, descubra por si mesmo. Mas eu sugiro que você não ridicularize julgue, ou tenha uma opinião sobre algo até que tenha sinceramente pesquisado você mesmo, o que, neste caso, também implica autotrabalho esotérico sincero, a fim de perceber essas forças diretamente, ver o invisível para além das aparências, e, finalmente, libertar-se de sua influência através do toque em sua própria conexão corporificada com e dentro do divino e espírito, ou seja, a ativação do DNA para se reconectar com seu modelo original antes de nossa modificação genética coletiva. Estamos adormecidos, em um estado de sonho, e, erroneamente, pensamos que estamos acordados. Um dos aspectos fundamentais da categoria ontológica da ignorância é a ignorância dessa mesma ignorância. Ele não só não sabe, ele não sabe que ele não sabe. Estamos em uma espécie de prisão, mas não sabemos. Esta Big Black Iron Prison, isto é, Matrix hiperdimensional, é uma vasta forma de vida complexa que se protege induzindo uma alucinação negativa dela. A oclusão é autoperpetuante. Isso nos faz inconscientes dela. É suposto combatê-la pela sabedoria fagócita, como faz o sistema imunológico em nosso corpo, mas a própria capacidade de êxtase da prisão a êxtase é a retenção da energia vital em alguma parte específica do corpo, constituindo por si só uma patologia, desvirtua-nos em microextensões dela mesma. É precisamente por isso que é tão perigosa. Isto é o temível que ela traz.
prolongando seu pensar androide mais e mais extensivamente. Ela exerce um poder terrível e sutil, e mais pessoas caem em seu campo, poder, por meio do qual ela cresce. Esta é uma forma de vida sinistra de fato. Primeiramente toma o poder sobre nós, reduzindo-nos a escravos, e então faz-nos esquecer nosso estado anterior, e ser incapaz de ver ou de pensar diretamente, verticalmente, e não saber que nós não podemos ver nem pensar em linha reta, e finalmente torna-se invisível para nós por causa do que nos fez. Não podemos nem mesmo monitorar nossa própria deformidade, nossa própria deficiência. Ficamos sem psique própria, mata a psique autêntica dessas criaturas presas nela, e as substitui por uma microforma espúria de sua própria psique morta. A própria doutrina de combater o mundo hostil e seu poder foi, em grande parte, calcificada e colocada ao serviço do Império. A Big Prisão transforma cada novo esforço de liberdade em molde de mais tirania. O Império é apenas um fantasma, persistente porque dormimos. Enquanto a raiz da maldade está escondida, ela é forte. Mas quando é reconhecida, é dissolvida. Quando é revelada, perece, é poderoso porque não o reconhecemos. O bombardeamento de pseudo-realidades começa a produzir seres humanos inautênticos muito rapidamente. O artefato nos escraviza, mas, por outro lado, está tentando nos ensinar a abandonar sua escravização. O poder mais elevado da compaixão é o único poder capaz de resolver o labirinto. A verdadeira medida de um homem não é sua inteligência ou quão alto ele se eleva neste sistema, establishment, arrepiante. Não, a verdadeira medida de um homem é esta: quão rapidamente ele pode responder às necessidades dos outros e quanto de si mesmo ele pode dar. Se o paradoxo final do labirinto é que a única maneira que você pode escapar é voluntariamente voltar dentro dele, então talvez nós estejamos aqui voluntariamente. Voltamos para dentro. A anamnese, conforme Platão, consiste no esforço progressivo pelo qual a consciência individual remonta, da experiência sensível para o mundo das ideias. Foi a perda da amnésia. Você lembrou suas origens, e elas eram muito além das estrelas. Philip K. Dick continua, nota de Vilma Capuano, este é um curso de despertar. Muitos conhecimentos. Aproveitem. E agradeço a todos que se manifestaram para que eu o traduzisse. Peço que para quem não ressoe, em função de suas crenças e com o que vai ler nos capítulos, que não polemize. Esta página tem uma energia de paz e doação de conhecimento.